Fala galerinha, beleza? Chegam aí mais uma aula do Titio Argos, tá? Hoje a gente vai falar sobre protozoários. Queridos, proto significa primeiro, protótipo, e zoários, animais. Seriam os ancestrais animais que a gente vai estudar agora. Os protozoários são micro-organismos que são pertencentes ao reino protista. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eles não são do nosso reino, por isso não são animais, apesar do nome falar de primeiros animais. O reino protista é um reino meio bagunçado, que estão ali, ó, aqueles que a gente não consegue classificar muito bem, tá certo? Protista vem de primeiro ser vivo, ancestrais das plantas, ancestrais dos animais. As algas, elas se diferenciam dos protozoários principalmente pelo fato de elas serem autótrofos, seres fotossintetizantes que produzem o próprio alimento. Protozoários são heterótrofos, ou seja, eles não conseguem produzir o próprio alimento, eles vão ter que obter o alimento de outro local. Por isso que as algas, elas ainda têm cloroplasto, e cloroplasto é uma organela exclusiva de algas e de plantas. Não existe nem protozoários, nem fungos, nem animais. E é usando os cloroplastos que elas fazem fotossíntese. Mas vamos lá, o assunto é protozoários. Então, como características, são eucariontes e unicelulares. Todos os protozoários são eucariontes, ou seja, uma célula que tem núcleo definido e possuem apenas uma única célula, diferente das algas que podem ser pluricelulares. Os protozoários, apesar de ser unicelulares, eles podem estar isolados, mas também viver em colônias, ou seja, unidos fisicamente uma célula a outra. Tá? Eles podem ter um modo de vida livre, vivendo no ambiente, ou eles também podem ser parasitas, então parasitando hospedeiros e causando um prejuízo e se alimentando dos fluidos daquele hospedeiro, dos nutrientes daquele hospedeiro. Tá? E lembrando que eles são exclusivamente heterótrofos. Os protozoários eles são classificados a partir do seu mecanismo de locomoção. A gente tem 4 tipos de locomoção celular aqui. Temos o flagelo, temos os cílios, temos os pseudópodes e aqueles protozoários que não têm mecanismo de locomoção. E a partir de agora a gente vai falar um pouquinho mais de cada grupo desses protozoários, tá certo? Começando por aqueles que têm um movimento a partir de pseudópodes. Esse pessoal é chamado de risópode, sarcodíneo ou também de ameboide. É aqui que estão as amebas, que tem esse formato meio daquela amoeba, aquela meleca que as crianças gostam tanto de brincar. Tá? Então, olha só, a gente tem uma célula eucarionte, que tem um núcleo bem definido. Essa célula, ela vai ter, vivendo num ambiente livre, ela pode ter vacúolos, pulsáteis ou contráteis, que são organelas comuns a gente vê aqui em questõezinhas sobre protozoários. O que isso significa? Veja bem, a célula ela vai ser mais concentrada que o meio externo quando o protozoário ele é de água doce. Então, sendo assim, por ser hipertônico, o interior celular causa um fluxo de água via osmose de fora para dentro da célula. E essa célula vai enchendo de água, até o momento que ela estouraria, ela romperia. O vacúolo pulsátil ou contrátil, ele vai fazer justamente isso. Ele vai enchendo de água, a hora que ele está cheio, ele contrai ou pulsa, expulsando o excesso de água, evitando que essa célula sofra uma lise celular devido ao excesso de água. Tá? Então veja que esse vacúolo pulsátil ele vai estar em protozoários de água doce. Na água salgada, essa organela não é necessária. Tá bom? E o mecanismo de locomoção aqui são os chamados pseudópodes. Pseudópodes que são pseudo-falsos, tá? E podes significa pé. Então, são falsos pés. Mas como que funciona? Esse protozoário ele tem 2 tipos de citoplasma, vamos dizer assim, de aloplasma. Eles têm um endoplasma, que é mais fluido, mais líquido, e eles têm um ectoplasma, que é mais espesso. Então, o endoplasma fica mais interno na célula e esse ectoplasma fica mais periférico na célula. Como o ectoplasma ele é mais espesso, ele vai mantendo um pouco da estrutura celular. Quando essa célula quer se deslocar para um determinado local, ela vai desfazendo esse ectoplasma daquele local, tirando então a parte mais espessa e empurrando para lá a parte mais fluida, fazendo com que essa região se alongue, projetando para fora, causando uma evaginação. Que é justamente por isso que a gente relaciona os pseudópodes com o fenômeno aqui da fagocitose, com o englobamento de partículas a partir de célula. É assim que as amebas vão se alimentar. Elas vão englobar partículas alimentares. Tá bom? O segundo grupo, o grupo dos ciliados. Veja que aqui a gente tem o paramécio como principal exemplo.
Os ciliados, eles são majoritariamente de vida livre, também vivendo em água doce. É nessa célula que você vai encontrar principalmente o exemplo do vacúolo pulsátil e contrátil, tá? Nos exercícios do seu material. E é importante saber que os paramécios, eles têm aqui dois núcleos que vão estar envolvidos com a reprodução. Então eles vão ter um macro e um micronúcleo, tá? Que eu vou falar para vocês depois na reprodução sexuada. Só que o interessante aqui é saber que o paramécio, ele vai ter um estilo de alimentação diferente. Os cílios, eles são usados tanto para locomoção quanto para trazer as partículas alimentares a uma espécie de boca da célula. Por isso que é citóstoma. Estoma significa boca e cito, celular. É a boca celular. A partícula alimentar, ela vai estar dentro de uma vesícula, né? Dentro de um vacúolo alimentar, em que você vai ter a fusão com lisossomos, causando a digestão. Os nutrientes são absorvidos para o citoplasma. Aquilo que não é mais necessário vai ser eliminado pela célula a partir de uma região chamada citopígio, que seria o ponto de eliminação de exocitose desse resto de partículas alimentares. Tá bom? Bom, os flagelados, a gente vai conversar mais a fundo sobre eles lá quando a gente estiver falando sobre as protozooses. Então, nessa aula eu não vou falar ainda sobre as doenças, mas fica ligado aí que tem outra aula com as doenças causadas por protozoários, que é um ponto alto das aulas de protozoários, tá? Veja que a gente tem aqui o núcleo e o flagelo, que normalmente vai ser bastante longo, um filamento proteico longo e também com menor número. Tanto o flagelo quanto os cílios vão ser originados a partir de uma organela celular chamada centríolo, tá? Então o centríolo, que é aquele conjunto de fibras proteicas, vai originar essas duas estruturas locomotoras. E por último, a gente tem os esporozoários, que são sem estrutura locomotora, e por isso todo esporozoário ele é um parasita. Fica ligado que alguns materiais chamam esporozoários aí de apicomplexos. Tanto faz. Biologia é isso, galera. Biologia é nome. Beleza? Use o que você achar mais interessante. Tá certo? Bom, para a gente terminar a nossa aulinha agora, a gente vai falar um pouquinho sobre reprodução. Lembrando que a gente está começando pela reprodução assexuada. E reprodução assexuada quer dizer que não tem troca de material genético. Tá? Então, a célula vai gerar indivíduos que são idênticos a ela. Divisão binária ou cisciparidade é a nossa própria mitose. O que é? Uma célula-mãe origina duas células filhas idênticas a ela, não tem variabilidade genética. Essa é a desvantagem da reprodução assexuada. A vantagem é que ela é mais fácil porque não precisa de dois indivíduos envolvidos nesse processo de reprodução. Já aqui nos protozoários, a gente tem também um outro tipo de divisão, chamada de divisão múltipla, fissão múltipla ou esquizogonia, em que vai acontecendo principalmente aqui no começo, o início acontece através das mitoses do núcleo. O núcleo faz mitoses. E aí, gerando vários núcleos dentro da célula, eles se separam em novas células, que normalmente são menores, aumentando o espalhamento. Então, quando a gente fala das parasitoses, talvez você tenha alguns nomezinhos lá, diferentes tipos celulares daquele parasita. Então aqui a gente pode ter a geração de diferentes tipos celulares, aquele que foi gerado a partir da esquizogonia, aquele que foi gerado a partir da divisão binária, foi gerado a partir da fecundação e assim por diante. Tá bom? Bom, para terminar, temos agora aqui a reprodução sexuada. E reprodução sexuada não significa o ato sexual em si, não significa cópula e não significa ter gametas. Reprodução sexuada significa pura e simplesmente troca de material genético, tá? E nesse caso, a nossa reprodução sexuada aqui nem gera novas células, ela só vai gerar diversidade genética. Então veja que eu falei para vocês lá que o paramécio, nosso exemplar de ciliado aqui, ele tem dois núcleos, né? Um macro e um micronúcleo, um núcleo grande e um núcleo pequeno. O que ele vai fazer? Dois paramécios pareiam um com o outro, e aí, a partir desse pareamento, eles formam uma ponte de conjugação. A partir dessa ponte de conjugação, eles vão conseguir trocar. Eles pegam um micronúcleo, uma cópia do micronúcleo de cada um, e trocam um com o outro. E esse micronúcleo, agora contendo o material genético do outro paramécio, vai ser incorporado no material genético do paramécio que o recebeu, gerando diversidade. Correto, pessoal? Então a gente vai ficar por aqui e a gente se vê nas aulas de protozooses. Fica atento que protozooses despenca em vestibular. Valeu?